acontece? Então, o primeiro ambiente político, o segundo ambiente econômico, o impacto do consumo, obviamente, e, consequentemente, você vai ter um terceiro ambiente aí, que é vamos chamar assim, um macroambiente, que é a psicografia. Psicografia que por muito tempo foi ignorado por estudos de pesquisa. Agora voltou à tona. Por quê? O que é psicografia? É o estilo de vida das pessoas. Não tenha dúvida que agora e pós-pandemia, o estilo de vida das pessoas vai mudar. E aí eu não estou dizendo estilo de vida ter ou não ter dinheiro. Estilo de vida é o como você vai passar a consumir os produtos. E aí entra o que muitos estudiosos já estão começando a tratar, o mundo digital, dentro do aspecto econômico, transitando para a psicografia, que é o novo normal. O normal até então era o quê? Era offline, era o mundo físico, onde eu vou lá, entro numa loja, vejo um produto, tenho uma certa afinidade cultural com aquele produto, e aquele produto me atende, e eu levo, compro, enfim, e uso o produto. Agora não. Agora o nível de abrangência desse produto ele vai ser muito maior, principalmente porque as pessoas não vão mais consumir o produto por si só. Elas vão consumir um conceito que está por trás desse produto. E onde as empresas entram no novo contexto? Primeiro, conceito social. Mais uma vez, a responsabilidade social, o ecossistema social, ele entra em evidência. Tá? Não adianta agora estar todo mundo mobilizado, cesta básica, ações sociais, que às vezes se confundem com ações filantrópicas. Passou isso, aí volta ao normal. Não, não é assim. Não são ações pontuais de filantropia, são ações sociais. E o que é uma ação social? Estar preocupado com o meio ambiente, com as pessoas e com o ambiente financeiro. Porque os três é um tripé. Na contabilidade nós chamamos isso de triple bottom line. Então, o triple bottom line, o financeiro, o social e voltando especificamente para o meio ambiente, ele vai estar presente nessas, vamos chamar assim, nessas novas estratégias das empresas. Estou falando aqui do terceiro transitando para o quarto, não posso ignorar a geografia. Mas o que geografia tem a ver com isso? Está muito claro que nós temos uma grande dificuldade de entendermos o mundo exponencial. Mais ou menos há uma década atrás, mas ele começou a ter mais repercussão aqui no Brasil agora, nessa virada de década, digamos assim, que é o Learning Organization, organizações que aprendem, e ao mesmo tempo você tem ali uma conotação muito interessante com as organizações disruptivas. Ou seja, eu transformar minha empresa num polo de desenvolvimento, e eu vou já explicar um pouco isso na minha fala aqui com vocês, e trabalhando as disrupções. E o que é trabalhar disrupção? Simples, gente. Olha que coisa simples, como a gente não atenta para isso. O cérebro ele segue uma lógica. Qual é a lógica? 1 mais 1 é 2. Pronto. Qual é o nosso maior desafio? Primeiro, da idade, né? Nosso, né, Rodrigo? Eu, meu e de muitos aí. Nós temos o nosso grande desafio temporal quanto mais velhos nós vamos ficando, mais crenças fortalecemos e, obviamente, nós vamos tendo dificuldade de aprender o novo. Lembre-se que eu falei anteriormente, o novo normal. O que é o novo normal? É a exponencialidade. Voltando ao exemplo. Logo quando começou a pandemia no mundo, e aí a Itália, infelizmente, é um exemplo a não ser seguido, está tentando correr contra o tempo agora. Que você ia para a Itália, e cancelou a viagem, né? Justamente, né? Não, gente, eu fui para a Europa, não tenho, graças a Deus, estou assintomático. Mas entre os já fiz 2 quarentenas aí, né? Então, o que acontece? Voltando um pouco. Por que nós temos dificuldade dessa exponencialidade? Professor Marcos, já começaram a chegar perguntas aqui. Quando você tiver um tempo aí, a gente pergunta. Vamos lá. Beleza, ótimo. Então, o que acontece? A exponencialidade. Logo quando começou os principais números a saírem, números sempre fazendo essa comparação, infectados versus mortalidade, os infectados aumentando, a curva fazendo assim, e a mortalidade relativamente tímida. O que é essa mortalidade? E fazendo o link com os infectados. Ele nada mais é do que uma exponencialidade. É isso aqui que faz. Ó. É claro que dificilmente vai ter a mesma proporção de infectado para mortalidades. A questão não é essa. A questão é o seguinte, nós temos dificuldade de fazer essa previsão futura. Porque a gente sempre segue uma linha lógica. Não, é pouca gente que está morrendo
isso vai ser só um vírus que passa rápido. A questão não é essa. E isso acontece nas empresas também. Quando a gente, às vezes, aquele númerozinho ali lá do seu caixa, que hoje a grande preocupação das empresas é a liquidez, é aquele númerozinho lá do seu caixa que está comendo o caixa da tua empresa, que está comendo um pouco a liquidez da tua empresa e você não dá a devida atenção. São aqueles outras despesas que de vez em quando a gente pega nas DRS da vida, no demonstrativo de resultado da vida, que a gente não dá a devida atenção. Isso nada mais é do que níveis exponenciais. O que eu quero falar é que nós temos que ter atenção a isso. Não é? Qualquer empresa hoje é uma empresa de dados. Se a sua empresa não sabe lidar com dados, né? Se a sua empresa não consegue traduzir dados, nós temos várias ferramentas para isso, ela está em sérios apuros. E venhamos e convenhamos, aí vem o primeiro clichê aí, são em crises que nós separamos homens de meninos. Né? É numa crise, e Darwin, Jesus Cristo já dizia isso, quando ele dizia que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Darwin, no experimento das sementes, quando ele fez a adequação de observar que as sementes que mais se adaptavam eram as que progrediam, e nada mais é do que nós estamos vivendo hoje. As turbulências, hoje é o coronavírus, amanhã pode ser um outro vírus, amanhã pode ser um problema no financeiro, depois pode ser um problema geográfico, depois pode ser um problema político. Enfim, problemas sempre existirão. E esses problemas eles fazem parte da seleção natural. Vou explorar isso um pouco mais à frente. Primeira pergunta, Rodrigo. Tem uma pergunta dinamizar aqui, um pouco. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do advogado previdenciarista, doutor Crescencio Pereira Júnior. Ele diz o seguinte: a visão política pequena, interesseira e etc., que está sendo hoje posta, está ou não prejudicando? Pergunta do advogado aí. Doutor, a pergunta política, né, doutor? Assim, eu não entro na esfera política, mas eu citou a política no início. Eu citei a esfera política no início como um macro ambiente de negócios. Tem impacto? Claro que tem. Qual é o segmento do mundo que vive sem política? Primeiro que, principalmente aqui no Brasil, nós temos órgãos reguladores. Esses órgãos reguladores têm o viés político. Ora partidários, ora apartidários. Então, isso aí é inegável. Não é? Eu não entro em detalhes, ou pelo menos às vezes pode me faltar informações mais técnicas para aprofundar isso. É a mente dessas pessoas. Uma coisa eu sei, que pode ter o viés político, o viés, digamos, futurista, eleitoral, seja o que for, mas eu entendo que todo mundo quer resolver do seu jeito. Não é? O que está faltando hoje, eu acho que a política tem, pelo menos, eu creio que passa por um processo evolutivo, ainda é fruto da dificuldade em entender a democracia. Eu acho que nós somos muito leigos ainda no aspecto democrático. Não é? E talvez isso ainda coloque alguns obstáculos decisórios, principalmente pelo viés político. Então, assim, eu não vou entrar em... Eu não consigo ter um argumento técnico, e aí me permita, como professor, não abro mão da ciência, e aí é um ponto muito importante. A ciência voltou a ter um olhar, né? Principal, e o que nos interessa um pouco aqui na gestão empresarial, eu só consigo gerenciar bem o que eu consigo medir. Então, não dá para tomar decisões sem medir. Por isso que eu posso ter um determinado político, um determinado governante, um determinado prefeito, um governador, prefeito, presidente, seja o que for, tomando uma decisão com base em um dado que ele tenha. E aí, hoje eu estou dando essa opinião a vocês. Amanhã eu posso ter outra opinião. Por quê? Porque os fatos os fatos científicos que devem mobilizar as tomadas de decisão, e não os achismos. E é isso que está muito complicado nas empresas. Se você perceber hoje, uma grande falha das empresas, e eu não digo isso, claro, na sua totalidade, mas pelo menos uma boa parte dela, é que a maioria das decisões empresariais não são com base em dados, são com base em feeling, são com base em experiências. E experiência é bom, importantíssimo, até o momento que ela está na base científica. Quando ela começa a misturar com vaidade, quando ela começa a misturar com aspectos que divergem do fato, e aí que começa a ter problema. Então, se o governante XYZ tem dados científicos que atestem a decisão dele, eu vou ser a favor. Né? Então, eu não estou
entre meio termo. Para mim, como professor, como mentor, como consultor, para mim a base é dado, a base é científica. Professor, tem uma pergunta aí. Boa noite, meu nome é Humberto Monte, tenho uma pequena empresa de segurança eletrônica. Hoje eu ouvi de um cliente que isso é uma gripezinha. Eu não tô vendo o complemento, Humberto. Eu ainda tem mais aqui, mas não estou conseguindo ver. Ele está dizendo que ouviu de um cliente que isso é uma gripezinha. Eu vou pedir para tu fazer a próxima pergunta, se tiver, e aí ele reformula essa aí, porque eu particularmente não estou entendendo. Também não entendi. Se tiver uma outra, ele pode lá. fazer aí, ele reformula. Rapaz, aqui é tanta gente boa aqui, porque eu queria mandar um abraço aqui, viu, Marcos? Para todo mundo aqui. Só tem fera aqui, só tem fera aqui, viu? Querida a Madalena aqui, a querida Madá Matos, né? A Madá Matos. Madalena, abraço, Madalena. Madalena, o Cauê aqui, um grande empresário, advogada, a doutora Angélica, a doutora Alessandra Crescencio, também advogada, o coordenador geral da AGE, o Valdemir, Rodrigo Saboia. Abraço, Valdemir. A gente já se encontrou lá pela FIEC algumas vezes. O Cauê, campeão. Cauê, o Filipão já passou por aqui, viu? Já deixou um abraço para todo mundo aqui. Rapaz, vamos lá. Se tiver outra pergunta, ele pode fazer. Então a gente vamos lá. Marcos, enquanto isso, os seguidores podem enviar perguntas aí. Fique à vontade. O consultor, ele naturalmente, ele tem que ser um cabo, como diz o outro, um cabo otimista, né? E nesse momento de tantas incertezas, não é? Peraí. O Humberto está complementando aqui a pergunta dele. O cliente disse que era uma gripezinha e que não teria necessidade de utilizar máscaras e nem luvas. O que você me fala sobre isso? Bom, se eu fosse lá o africano lá, o diretor lá da OMS, isso é muito... Eu não tenho um argumento científico, de novo, científico para isso. Se você observar uma linha diz que sim, uma linha defende a ideia que sim, outra linha defende a ideia que não. Assim, eu particularmente eu fui ao supermercado hoje sem nenhuma máscara, e assim, gente, a minha preocupação é coletiva, né? Existe toda uma preocupação com a saúde pública, existe toda uma preocupação com tudo que está acontecendo, porque vidas estão... Infelizmente, nós temos taxas de natalidade contribuindo para isso, para que gere realmente um pouco de receios. E como eu citei aqui no início da minha live, a minha grande preocupação é o pós, como será o relacionamento entre as pessoas. Principalmente porque relacionamento, quem trabalha com varejo sabe muito bem o que eu estou dizendo. Não tem nenhum negócio, advogado sabe muito bem o que eu estou dizendo. Qualquer empresa hoje, que ela é voltada para serviço, e não esqueçamos que 70% do PIB do Brasil, ele se fundamenta, 70% do nosso PIB aqui local, ele é fundamentado em serviço, é a indústria do serviço, e o que fortalece serviço são as relações. Então, tudo vai ter que ser reinventado. Né? Usa ou não usa máscara? Eu particularmente, repito, eu estava sem máscara. Eu não entro naquela linha do desespero, do que às vezes, e aí me permita, às vezes a mídia contribui para isso. Claro, quando eu falo a mídia, eu não estou necessariamente generalizando. Né? A mídia ela tem um grande poder no comportamento das pessoas. Eu tenho as minhas convicções, respeito, busquei seguir as orientações, por exemplo, isolamento social, até porque nem precisa, né? Quando você está andando nos corredores, o povo vai logo se afastando, então naturalmente você inconscientemente já adota ali o isolamento social. Eu respeito a questão do isolamento social e eu particularmente não usei máscara, entendeu? Mas não discordo quem está usando. Eu acho que é uma questão de o que